Todo mês de julho, a gente comemora o triste aniversário da partida de Chester Bennington do Linkin Park. Em 2024 já se somam 7 anos desde que ele infelizmente tirou sua própria vida. Esse foi um dos momentos mais chocantes e tristes do cenário musical contemporâneo, principalmente pela expressão do Linkin Park e pelo tamanho do impacto que o próprio Chester causou em muitos fãs. O impacto mais imediato foi justamente em cima do Linkin Park de continuar com a sua carreira, né? Desde então, os caras não conseguiram resolver essa questão difícil sobre o espaço que o Chester deixou. Durante esses anos que vieram depois da morte dele, os membros do Linkin Park sempre disseram que não tinham planos de se reunir e desde então lançaram um álbum tributo ao vivo e relançaram alguns álbuns mais antigos. Só que acreditem ou não, a gente pode estar testemunhando o início do fim desse hiato e dessa indefinição sobre o que vai ser da banda. Isso se a gente acreditar no vocalista do Ward, o Jay Gordon. O cara tava dando uma entrevista e meio que deixou escapar que tem algo em andamento no Linkin Park e deu a entender que é relativo à voz da banda. It's gonna be tough without Chester, but we'll see. I heard they got a girl singer now. Oh, really? Será que o Linkin Park tá perto de decidir sair do luto e voltar pros palcos? Esse aí deve ser o maior boato ou rumor que a gente tem do Linkin Park desde a partida do Chester. Enquanto muitos se perguntavam o que seria do heavy metal e afins lá no início dos anos 2000, com aquela safra da época, né? O Linkin Park foi se tornando uma das maiores bandas do seu tempo e acabou de fato se tornando um colosso e com certeza hoje em dia é uma das bandas mais amadas aí pelos fãs, tanto pela mensagem e pelo legado do Chester, quanto pelas músicas e pelas performances da banda. Ainda hoje, muitos fãs estão sentindo a partida do Chester e o hiato do Linkin Park. Desde então, o Linkin Park vem soltando algumas músicas inéditas, né? Inclusive com a voz do Chester, como a Lost, que teve um ótimo desempenho, e também os box sets, que tem muito material sobre o processo de composição e dá até pra ouvir versões diferentes dos grandes hits do Linkin Park. Mas isso não é o suficiente para todo mundo que sempre fica se perguntando o que vai acontecer com o Linkin Park. Se o Andreas Kisser e o Max Cavalera sempre têm que responder em entrevistas sobre o rompimento de Sepultura lá em 96 até hoje, né? Falando em Yoko Onos. Mano, vocês fizeram esse racha no auge. No auge. Auge do Roots. O Mike Shinoda não sai ileso desses questionamentos a cada entrevista que ele dá. E na real, ele sempre foi muito honesto com todo mundo e já falou sobre isso várias vezes, sempre deixando nublado o futuro incerto da banda. Agora, temos uma pessoa que aparentemente sabe mais que a maioria de nós, né? Ele deixou uma migalha de pão pra gente seguir e colocou mais lenha na fogueira recentemente. Assim, pode ser só rumor, assim como muito boato já rolou antes de outras transações entre músicos e bandas que não rolaram, né? Mas tem outros casos aí que de fato acabou acontecendo depois do boato surgir. Mas o que acendeu esse assunto recentemente foi uma declaração do vocalista do Ward, o Jay Gordon. Ele mencionou em uma entrevista que ouviu dizer que o Linkin Park tá trabalhando com uma nova vocalista, uma mulher. E é claro que isso aí deixou os fãs todos empolgados, né? Mas calma, porque isso aí é só um rumor e ninguém confirmou nada, beleza? Aí antes da gente falar sobre isso, sobre a gente ter uma mulher cantando à frente do Linkin Park, a gente precisa fazer aqui um retrospecto e entender quais foram os posicionamentos dos membros do Linkin Park sobre a banda voltar, né? O que eles disseram, principalmente aí o Mike Shinoda, que assumiu essa posição de frontman da banda, né? O que eles pensam sobre o retorno do Linkin Park. Em fevereiro de 2019, o Mike Shinoda disse que eles não estavam procurando um novo vocalista e que se tivesse que acontecer, ia acontecer organicamente, que as portas não estavam fechadas e que se tá destinado a acontecer, vai acontecer. E talvez, né, a gente possa estar exatamente nessa fase agora, onde as coisas estão acontecendo. Já se foram 7 anos, os caras devem estar num momento melhor pra conversar, pra colocar as ideias no lugar, e isso, somado ao fato de que outras bandas recentemente também conseguiram se reunir mesmo com todos os problemas aí, porque o Linkin Park também não, né? Quem é fã do Linkin Park quer ver alguma coisa, né? Isso aí não quer dizer que o Chester vai ser substituído, só que a banda não parou. Já em 2021, Mike Shinoda disse que o Linkin Park não tinha realmente pensado na perspectiva de continuar, e ele disse que fisicamente ele ainda podia fazer turnê, mas que aquele ainda não era o momento e que o Linkin Park não tava com foco nisso, e que eles tinham que fazer os cálculos emocionais e criativos. Nessa época aí, ele até foi perguntado se o Linkin Park toparia fazer uma tour com o holograma do Chester. Tem muita banda colocando dinheiro nessa parada aí, né? O próprio Kiss vai se aposentar
aposentar e vai deixar o legado deles nas mãos dos hologramas. Quem fez isso também foi o ABBA recentemente, né, que voltou e deixou os hologramas trabalhando por eles aí. Às vezes é tão difícil pros caras conseguirem superar um membro que pode fazer sentido essa parada, né? Apesar de eu achar que isso daí pro Chester não é legal, acho que os fãs não iam aceitar, e eu acho que pro Linkin Park não é essa parada, sacou? Não é um holograma, não é a solução pro Linkin Park. O Mike Shinoda, na verdade, não curtiu a ideia e ele nem é a favor dos hologramas. E ele sempre disse que preferia ver o Linkin Park voltar ativa e ir pros palcos, e que era isso que ele tava com vontade de fazer. Bom, por que eu tô contextualizando isso? Porque dos posicionamentos aí do Mike Shinoda, dá pra ver que o Linkin Park nunca esteve contra voltar, né? Eles nunca realmente disseram, não vamos voltar. A gente tem que entender que substituir o Chester não é tarefa fácil. Então tem que ser uma ideia muito bem feita, muito bem pensada, muito bem conversada, e faz sentido que os caras tenham gastado tanto tempo pra fazer algum movimento, né? Então só deixando claro que todos esses posicionamentos aí do Shinoda sempre deixaram claro que na hora que tivesse que acontecer, ia acabar acontecendo, né? Já se passaram 7 anos, então se tem um rumor, até faria sentido, né? Pelo tempo que passou, dos caras conseguirem remoer essas coisas e tal. Então não é como se eles tivessem dito que não iam voltar. Então se tem um rumor e eles o tempo todo estão dizendo que poderia acontecer, então talvez não seja uma coisa tão absurda assim, né? Bom, é aí que vem o rumor que brotou agora. Na verdade, eu acho que essa parada surgiu meio que aleatoriamente, mais espontâneo no papo, né? Ele disse que ouviu que Linkin Park tá trabalhando com uma nova vocalista. Isso foi bem recentemente. Todo mundo começou a surtar com essa possibilidade, né? Até porque os fãs do Linkin Park estão sedentos por alguma notícia, né? Very, very cool guys, and you know, great band. Obviously, they've been around for a long time, and they're still going for it, you know. So it's gonna be tough without Chester, but like, you know, we'll see. I heard they got a girl singer now. Oh, really? That's what I heard. Interesting. E olha, eu confesso que eu não acho ruim, tá? Seria um jeito do Linkin Park seguir em frente e não dar abertura pra aquele tipo de entrada de vocalista que passa a vida inteira sendo comparado com o anterior. Essa jogada aí ia ser até bem inteligente, porque vamos combinar que o Chester é impossível de ser substituído, né? Tem determinados vocalistas, cara, que a presença do cara é um conjunto da obra. Não é só cantar pra caramba, né? A gente tem lá aquele tributo ao Linkin Park, o Hybrid Theory, né? Que o cara é um xerox do Chester, canta bem pra caramba, a banda é muito boa, inclusive, né? Mas não ia ser legal, mano, sabe? Essa é uma questão, inclusive, que eu tô um tempo pra falar aqui. Algumas pessoas de vez em quando mencionam esse tributo comigo, mas eu, sinceramente, não acho que ia ser legal, apesar do cara cantar muito. Você pegar um outro Chester pra colocar no lugar, um cara que é parecido, um cara que canta igual ele, não é a parada, sacou? Não acho que seja uma coisa que faria jus à memória do Chester. Então não é simplesmente você pegar um cara que canta bem e colocar ele no lugar, né? Tem muitas questões pra você avaliar nesse sentido. Cara que canta bem, você vai achar um monte. Tem muito vocalista bom por aí, sim. Tanto homem quanto mulher, inclusive, né? Mas tem determinados vocalistas, cara, que é a aura, sacou? É o conjunto da obra. É a atitude do cara, é a mensagem que o cara passa, é como ele canta, é o que ele fala, é o sentimento que o cara bota no palco, né? Acho que um exemplo bom pra dizer isso sobre o Chester é o próprio Queen, né? O Freddie Mercury. Como você substitui o Freddie Mercury? Possível, mano. Não tem como. Tanto que a banda nunca substituiu o Freddie Mercury, né? A gente tem um excelente Adam Lambert que canta com o Queen às vezes, canta muito bem, inclusive, mas ele não ocupa aquela vaga, né? É sempre o Queen e o Adam Lambert, né? Então, é um cara que não é só o cara cantar. Cantar bem como o Freddie Mercury é possível. Tem outras pessoas que cantam bem como ele, mas não é só isso, né? É a presença do cara. E a mesma coisa acontece com o Chester. Não dá pra simplesmente substituir o cara. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada mesmo, muito bem trabalhada, porque não é realmente uma parada fácil de se fazer. E nesse sentido eu acho que pensar em um vocal feminino pra substituir o Chester não é uma má ideia. Eu acho que combinaria muito bem, sim. Inclusive, assim, teria que ser uma mina que vem, sei lá, talvez do metalcore. Tem que ter aquela coisa de dar os rasgados, mas também ter uma voz bem melodiosa, né? Afinal de contas, o Linkin Park não vai poder ignorar todo o material pra trás feito com o Chester, né? Eles vão precisar trabalhar toda a discografia deles e quem quer que seja que vai cantar, tem que conseguir cantar as músicas do Chester também, além de pensar no material pra frente, né? Mas eu acho que a estrutura de som do Linkin Park combina muito com uma voz feminina. Eu acho que seria uma jogada bem legal, até porque, cara, qualquer cara que a gente bote no Linkin Park vai sofrer muito com a sombra do legado do Chester. Certeza. Vai ser aquela coisa que a gente sabe que tem no meio da música, eternamente. O cara pode cantar bem pra caramba, mas eternamente ele vai ser comparado ao que o Chester fez lá atrás, né? E aí vai ter aquela coisa do cara ter que ter um preparo psicológico muito bom. Às vezes o cara não se encaixa legal, né? Às vezes o cara entra ali e não consegue viver com essas críticas. Não é nada fácil, né? Apesar de que a gente viu muitos caras cantando com o Linkin Park nesse meio tempo aí, em muitas homenagens, né? E tiveram umas que ficaram até muito interessantes, né?
mas eu acho que essa parada é legal porque ela vira uma chave, sabe? O Linkin Park começa de novo, uma nova fase, você tem essa fase essa carreira, essa parte nova, né, da carreira do Linkin Park, que seria com uma vocalista, e isso dá uma virada de chave que é bem legal, né? Eu acho que é interessante, sim, uma estratégia muito interessante. Essa aposta, inclusive, é muito parecida com aquela que o Sepultura fez com o Derek Green, onde eles escolheram estar com alguém completamente diferente pra se desconectar da imagem do Max Cavalera, né? E olha aí, quantos anos se passaram desde que o Max Cavalera saiu da banda e até hoje a gente fala disso, né? De comparação do vocal do Max, da fase do Max, do Derek Green. O Derek Green, que inclusive tá há mais tempo no Sepultura do que o Max Cavalera nunca esteve, né? O Sepultura se manteve aí, mas o legado da parte da obra do Max continua sobre a banda até hoje. Pra vocês verem que é uma parada muito delicada e por isso talvez faria muito sentido eles não procurarem um cara parecido ou que tem a mesma linha que o Chester, né? A gente sabe que tem vocalistas muito boas aí no mercado, né? Mais uma pra substituir o Chester tem que ser incrivelmente talentosa, né? Vocês têm alguma sugestão aí? Deixa aí nos comentários. Agora, vamos lá, o cara ia dizer isso por nada? Ele ia gerar um rebuliço no mercado, ia virar notícia no mundo inteiro só pra ser engraçadinho? Sei lá, né? Eu acho que não. Essa parada aí tem algum fundo de verdade, pelo menos eu acredito que sim. O assunto Linkin Park surgiu naturalmente nessa entrevista e aí ele soltou essa parada meio que de forma espontânea. Depois que passou essa confusão toda, o Gordon reforçou que ele não tinha certeza de quem seria essa vocalista, mas que ele tinha ouvido dizer que seria uma mulher, que o Linkin Park podia tentar seguir em frente assim, que ia ser interessante. Bom, ele dá a entender que ele ouviu de alguém e só tá repetindo, né? De qualquer forma, é uma coisa muito grande pro cara só jogar por aí. Na real, cara, eu acho que ele cometeu foi um ato falho, cara. Ele disse uma coisa que ele ouviu porque tava no lugar certo e na hora certa, mas que na verdade nem dizia respeito a ele. Aí ele soltou e por acaso isso aí viralizou agora na internet. A declaração do Jim Gordon depois já foi com um tom mais preocupado. Ele disse que com relação a essa coisa de vocalista do Linkin Park, que ele não sabia nada sobre isso. Ele meio que voltou atrás, né? Que as pessoas realmente adoravam tirar as palavras dele de contexto. Que ele ama os caras e que deseja o melhor pra eles. Que ele não disse nada sobre saber disso e nem mencionou nada. Ele meio que tentou tirar o corpo fora mesmo. Só que aí a galera do Linkin Park Live, em resposta a isso, diz que o Jay Gordon emitiu uma declaração sobre os comentários do Linkin Park e que foi o Jay que mencionou o tal do novo vocalista ou nova vocalista, e não quem estava entrevistando ele. Em resposta a essa postagem, o Gordon continuou dizendo: "Eu nunca falaria em nome de outra banda, eles se comunicam muito bem sozinhos. Se algo assim acontecer, eu espero que sejam eles que divulguem a notícia. Eu com certeza não faria isso com eles ou com qualquer pessoa." Se você olhar para a declaração dele, de certa forma, a resposta quase mostra que ele falou demais mesmo, né? Ficou parecendo que ele tava se defendendo e tirando o corpo fora e tal. Eu realmente acho que ele só tava no lugar certo na hora certa e ouviu o que ele nem devia ter ouvido. Assim, não tem nada confirmado, o Linkin Park oficialmente continua parado até segunda ordem, mas agora a gente tem essa história aí de que eles estão trabalhando com uma vocalista feminina. Se fosse verdade, isso seria uma coisa natural acontecendo exatamente como o Mike Shinoda falou lá atrás, né? Aliás, falando de vocalista, assim, uma que me vem à mente, eu acho que seria legal, seria a própria Alice Whiteglass, que tá no Arch Enemy, que eu acho que é uma vocalista que conseguiria dar conta desse recado aí, cara. Ela, inclusive, né, na banda antiga dela, ela utilizava muito o vocal limpo barra o rasgado, né, o gutural e tudo mais, e funcionava muito bem. O Arch Enemy não tava utilizando muito esse talento dela, e aí no single mais recente deles, eles começaram a explorar esse lado do vocal dela mais limpo, e cara, o single novo do Arch Enemy ficou muito maneiro, sacou? Explorando esse lado dela de cantar limpo e tal. É por aí o caminho, eu acho, sacou? Teria que ser uma vocalista desse tipo assim. Como eu falei, claro que a gente pensa em outros nomes, mas esse é um que me vem à cabeça aqui agora, que eu acho que seria muito legal também, que eu acho que daria conta do recado, sacou? Teria que ser o caminho mais ou menos por aí, né? O que você acha? Quem vocês acham que deveria cantar no Linkin Park, caso seja realmente uma mulher? Eu não sei, cara, só sei que eu adoraria que de qualquer forma o Linkin Park voltasse, e eu acho que essa jogada aí realmente é muito bom, porque a estrutura de música do Linkin Park tem tudo a ver com o vocal feminino. O Mike Shinoda desde então seguiu uma carreira solo e se tornou ativo na produção de outros artistas também, sendo o membro mais visível do Linkin Park desde que eles pausaram as gravações e as turnês. A banda permaneceu em grande parte na mídia através da celebração de seus trabalhos passados, se dedicando à montagem de pacotes especiais para o 20º aniversário do seu álbum de estreia, Hybrid Theory, e também o segundo álbum, Meteora. No início desse ano, eles também anunciaram a compilação de singles que abrangem toda a carreira da banda, e tá previsto esse lançamento aí por volta de 12 de abril. Os singles She Couldn't, Lost, Fight Myself e mais recentemente Friendly Fire foram todos lançados como parte dos pacotes de reedição de aniversário e da compilação de singles. Em abril de 2022, Mike Shinoda revelou durante uma transmissão ao vivo na Twitch que os membros da banda ainda conversavam regularmente, mas que não haviam turnês marcadas, músicas ou álbuns em andamento. É o Linkin Park, né, cara? A gente continua falando porque é uma banda muito importante. Alguns
desses veículos americanos entraram em contato com a banda pra ter alguma posição deles, né? Mas eles não responderam, o que coloca ainda mais lenha nessa fogueira aí, né? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, que vocalista feminina você colocaria à frente do Linkin Park e por quê? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!